Pare de perder e aprenda como jogar a na abertura, o meio-jogo e vencer todas as partidas com as peças brancas. Pare com essa vida de abertura de Londres. Pare de tentar aprender todas essas aberturas chiques e sofisticadas. Achando que você é um Caruana que pode jogar a Bong Cloud, achando que é um campeão, sacrificando o rei e tudo mais. Tudo o que você precisa fazer é controlar o centro e ser feliz. Olha só, o gatinho é 1600 de rating. E eu acho que ele assistiu aquela garota chamada Anna Kremlin e talvez vá de cavalo para uma abertura esquisita qualquer. Você só desenvolve todos os cavalos. O cara tá com um problemão de peões e nem percebe. Você precisa desenvolver todas as peças. Ele tenta avançar e chutar, mas a gente ignora e foca no desenvolvimento. O bispo sai, todas as peças estão desenvolvidas. E aí ele ataca. Ele quer avançar, chutar o cavalo, capturar o peão. A gente desenvolve, defende e fica feliz. Até o chess.com chama isso de pequena defesa central. Agora, assim que terminar o desenvolvimento, você pode rocar. Mas o truque para vencer rápido e fácil é adiar o roque e já partir para o ataque sem dó. Esse é o caminho, então vamos fazer o roque grande e prever o futuro, porque somos tipo o Papai Noel que já sabe o que vai acontecer. Ele deve rocar pequeno e nós vamos avançar os peões para atacar. Ele pode jogar C para tentar complicar. A gente precisa ter cuidado, mas até lá seguimos em frente, deixa ele pular. Podemos jogar G sacrificando o peão ou colocar a torre aqui pronta para avançar. É avançar e atacar sem medo. Por que ter medo quando o gatinho está ali pronto para ser socado? Somos tipo um Papai Noel do mal. Não estamos na lista dos bonzinhos. Mas por que ser bonzinho se podemos ser malvados? Todo mundo sabe. Torre atrás de peão e avanço, esse é o plano. Ele viu esse avanço e agora está com medo, porque se não tivesse visto, teria jogado no automático e deixado algum cavalo entrar. Mas agora ele está se borrando de medo e você não fez nada de especial. Só tomou o centro, pulou com os cavalos, trouxe o bispo e fez o roque. Muita gente só vai e pensa, avanço, dama rápido, bispo na diagonal e tentar o mate do pastor. Esse não é o caminho da vida. O caminho é simples, ele meio que dormiu, enfim, pular com o cavalo não é problema, você pode trocar cavalo por bispo. Crianças sempre perguntam, o cavalo ou o bispo é melhor? Ambos valem 3 pontos. 3 não é maior que 3, ninguém é melhor que ninguém, se ele pular você só troca. Sim, algum sabe-tudo vai dizer que bispos são mais fortes porque alcançam o tabuleiro inteiro. Mas você é burro, seu oponente também, todo mundo é, então sejamos burros juntos e troquemos. Essas regras não são necessárias. Continuem sendo burros juntos. Ele estava nos atacando 2 vezes e isso não é legal. O cara ainda está atacando o peão. Felizmente temos defesa, então não precisa se preocupar. Você gostaria de avançar, abrir espaço para que o novato entre e ataque. O problema desse avanço de peão é presumir que o garotinho sempre vai capturar. E se ele só avançar e disser não, aí você meio que fica triste, mas tudo bem. Pode até atacar o peão, mas ele tem defesa, então seguimos avançando desse jeito. Assim, ele nunca vai conseguir salvar esse peão, e um peão já pode ser tudo que você precisa para vencer a partida. Se ele capturar, você recaptura com o cavalinho. Todos estão bem, ele disse para avançar assim, mas esqueceu. Agora esse amigo está sozinho, e o que você faz? Você o intimida. O cyberbullying é o caminho. Você pode pensar, só um peão, mas você não assistiu O Senhor dos Anéis? Um anel para governar todos, e nós dizemos um peão para vencer todos. Estamos nos inspirando em tudo que é quadrinho. Pegamos o peão e ele ainda nem rocou. Se ele tentar rocar, a gente pega. Outro princípio muito importante. Só porque alguém te oferece uma troca, não significa que você tem que aceitar. Você sempre pode dizer não. Aprenda a dizer não. Basicamente você tem 3 opções. Pode aceitar. Quer dizer, na verdade tem mais de 3, mas vamos simplificar. Aceitar, recusar ou defender. Há também uma 4ª opção, mais fora da caixa. Aceitar aqui e deixar morrer. Mas vamos simplificar. O problema é que ele pode capturar com um novato e abrir espaço, mas eu posso empurrar e o cavalo dele nunca vai saltar. E aí ele só fica triste. Esse peão ainda está perdido e ele continua chorando. O novato não foi uma má escolha. Só queremos manter o jogo simples.
Você pode dizer que simplicidade é chato, mas ser chato dá vitórias. Sua pontuação pode chegar a 2000. Então continue sendo chato e comece a vencer. Outra grande besteira que muita gente fala é: peça perdida cai fora. Se tivesse um cheque, daríamos ataque duplo e venceríamos, mas tem um peão ali no meio. Não podemos ser tão sofisticados. Felizmente, isso nem chega a ser uma tática. Ele salva o peão. O cavalo não vai pular, os peões estão engessados. Que triste cocozinho ali. Posso dar o cheque pensando que ele não gostaria de mover o rei. E se ele oferecer a dama aqui, já que temos vantagem de material, vai ser uma boa ideia trocar. Além disso, temos outra armadilha simples: ir lá e atacar a peça em defesa. Se ele tentar defender, podemos só atacar de novo, tirar a torre e ganhar a peça. Sempre prepare armadilhas simples porque você não sabe a idade do seu oponente. Eu não tenho como verificar a idade dele. Tipo, eu consigo ver que ele é de 2017, então isso significa que ele tem pelo menos 7 anos de idade. Na real, ele deve ser um bebê usando a conta dos pais e ter uns 5 anos, não 7. Por isso provocamos o novato. Pagamos o Juicer e a Glória. Truques e armadilhas de iniciante vão te levar longe. Eu sei que muita gente diz: de jeito nenhum que 2000 otários vão cair nesse truque. Mas eles caem. Acredite no seu garoto, cara. Acredite. Então ele diz que se eu pegar o novato, o gordinho morre. Não caia na tentação, porque aí você para de atacar os bombados. Pode seguir por aqui ou por ali. Tá de boa, isso deve resolver o problema. Mas eu tô mais interessado em observar o garoto e ver a peça cair. Mano, ele avançou. Temos opções: pegar o peão de graça e atacar isso ou aquilo. E também a jogada de mestre, de avançar para pegar o disco e conquistar a glória. Estamos mandando bem aqui. Nem era para estar dando tão certo, mas está funcionando. É meio doido, não vejo uma boa jogada, mas é só uma peça de graça, né? Não pegue o novato, o gordinho está morrendo. Fique calmo, não se apresse. Avançar é tentador. Vou dar uma olhada. Você se mexe, eu pego o gordinho, mas o seu também cai. O básico é seguir o plano, pegar a peça e cutucar o novato. A gente pega o passador. Não tem como vencer, ele usa proteção. Pode até ir por ali, mas o novato cai. Na verdade, não. São táticas inteligentes. Observando se o novato aceita, você avança e pega o disco. Se o rei mexer, você ganha a peça. Se a dama bloquear, você avança e captura a dama. Táticas brilhantes. Você pode preparar a jogada ou simplesmente jogar a dama aqui para trocar. Ou pode ir ali com a ideia de liberar o peão. Vamos ver. Pode avançar para ativar a peça. Temos opções. Eu gosto da dama aqui para simplificar. A ideia é que no próximo lance eu posso avançar, mas mesmo parecendo sofisticado, você pode simplesmente dizer não. Vamos desfazer o cravamento, liberando o peãozinho para voltar. O peão passado avança. Estamos com uma peça a mais felizes, devagar e sempre se vence a corrida. Aprenda com a corrida da tartaruga e do coelho. Não seja o coelho, seja a tartaruga. Seja devagar, constante e inteligente. E vença. O plano é pressionar, mas ele propõe uma troca. Com vantagem de material, deve-se trocar peças, mas eu posso deixá-lo capturar. Não faz muita diferença. Tava pensando se devia trazer esse cavalinho ameaçando atacar aqui. Se ele capturar, a gente recaptura feliz da vida. Mas na real, ele nunca pode capturar porque o peão avança. Então não tem com o que se preocupar, é só focar no desenvolvimento. E quanto mais peças entram no ataque, mais forte o ataque fica. Outro ditado clássico dos mestres: a ameaça é maior do que a execução. Não é como se estivéssemos ameaçando mate, mas já pesa. Meio que distorcemos o ditado, mas tudo bem, segue o jogo. Não dá para avançar, essa é de graça. Também não dá para dar mate, sempre tem uma defesa. Até dá para trocar as damas, mas por que ser o cara chato do treino se dá para entrar no jogo de verdade? Mas tá ali capturável. Opa, viajei. Por um instante achei que tava brilhando. Se desse para sacrificar o cavalo só para abrir a coluna pro peãozinho, seria lindo. O cara pensa que é esperto, mas só foi burro. Era só trocar e simplificar a vida. Posso trazer o bispo de volta como peça de troca. Se ele capturar, a gente lida tranquilo. Esse tá de boa, nem é tão de boa assim. Queria sacrificar, mas não resolve. Melhor só voltar com o bispo. Essa peça aqui está sempre defendida, aquela também. E como estamos com uma peça a mais, queremos simplificar e trocar.
O peixinho não aprovaria, mas a gente manda. Peixinho, viva a vida! Vamos capturar, pode ser até com a dama, tô pensando. Dama captura é bom porque ameaça a torre. Mas depois ele pode incomodar. Problema nenhum, deixa ele incomodar. Deixa ele incomodar, deixa o grandão viver. Quando você tá atacando, regra simples, não troque o grandão. Docinho de graça, docinho de graça. Vacilei nesse doce aí. Opa, podia ter jogado a dama aqui e deixado o peão protegido. Mas tudo bem, posso dar cheque e travar o roque. Posso também oferecer a troca de damas. Ou simplesmente recuar e deixar a vida tranquila. Tamo enrolando demais só para parecer inteligente no YouTube. Enfim, hora de acelerar. Vamos dobrar as torres e pegar esse peão. Acho que trazer a dama para cá foi um pequeno erro. Devia ter deixado ela defendendo o peão, porque era nosso trunfo. Agora ele joga a torre aqui. Com a torre ali, ele pressiona e ainda avança o peão. Dá para capturar esse ou aquele. Todos os peões estão caindo, então é simples. Só não sei qual escolher. Se eu capturar aqui, ele pode incomodar. Melhor pegar por esse lado que a gente pressiona o grandalhão de volta. E o avanço não é mais opção porque temos cobertura. O cara pode tentar ameaçar alguma coisa, mas a gente acredita que a dama segura. E sim, a dama segura. Esse peão passado avança, tá caindo e o gatinho pode começar a chorar. Precisa acelerar, estamos falando demais. Colocamos proteção. Se ele atacar, dá para propor a troca de damas. O cavalinho não pode saltar. A ideia é avançar, trocar e, claro, vencer. Levou um tempinho para a gente chegar nisso. Ele diz, não, empurra para fora. Então pegamos o peão. Pode até pular só para forçar troca, mas não ganha o cavalinho. Ele se protege bem. E o avanço, será que é o que queremos? Assim o cavalo precisa se mover e a gente continua sendo o campeão do avanço. Cavalo extra, um monte de peões a mais, a vida tá tranquila. Ele pensa, deixa as torres morrer, já tô ganho. Só que na cabeça dele, sacrificar torre é normal. Isso pode ser mate, mas também dá para só sair andando. Cheque não é motivo para desespero. Deixa ele dar o cheque, acho que é só isso que ele quer mesmo. O cara tá cutucando o gordão. Então a gente vem e pensa, será que cutuca de volta? Nada mal, né? Ataque duplo simples, não dá para ser mais direto. Ele pode colocar a dama e a torre para defender. É escolha dele. Eu queria era cutucar o gordão, cutucar a torre e buscar a glória. O gordão tá preso? Ainda não. Depois da torre, ele consegue sair, então não dá para prender. E agora? Olha-se o peão, empurra o peão. Dizem que peão passado tem que avançar, e foi isso que a gente fez. A gente conhece várias dessas historinhas de ninar que os sábios contam. Campeões e balelas assim. Dava até para escrever um livro. O cheque da dama é chato, não vou mentir. Então movemos a dama, oferecendo a troca marota, porque a dama gorda pode incomodar. E eu não gosto de incômodo. Ele não aceita a troca, então parabéns pra gente, a dama dele vai embora. E olha só, ele realmente quer cutucar o ursão, mas não somos o ursinho dele. Podemos capturar o peão cravado e avançar. É um cheque chato, mas nada preocupante. Como sempre digo, se quiser dar cheque, que dê. A gente só volta para casa. Agora não dá mais para dar cheque. A defesa tá firme. O peãozinho da torre da dama tá quase virando rainha. O ataque duplo nessa casinha chata ainda tá disponível. Se ele bobear, a gente entra e diz, e aí, campeão? Entramos na casa dele para pegar os ursinhos e brinquedos. Vai chorar? Beleza. Vou até tirar uma foto disso. O cara tá tentando atacar 2 vezes, bolar umas táticas. Inteligente. Eu poderia sacrificar, mas não tem motivo. O que fazer? Promover para a dama é uma opção. Quase fiz isso. Mas o problema é que ele poderia ganhar essa dama. Sacrificar seria exagero. Melhor voltar. Ele captura. A gente recaptura. Tem uma ideia de cheque aqui, meio confusa. O plano é esse. Ah, tinha mate de novo, quase deixamos passar. O cavalinho também estava ameaçando mate em um lance. Não era para acontecer. Então vamos de gorducho. O que o garoto vai aprontar? Não quero tomar cheque do gatinho. Vamos jogar o gorducho bonzinho. Não ligo se o cavalinho ficar pulando pelo tabuleiro. O cheque tá ali.
E a gente fica com o cavalinho, fica com o cavalinho. Nosso gordinho ainda tá de boa. A defesa tá firme. Ele pode até capturar, mas tá ficando bem chato. Não vou mentir. Então vamos simplificar a vida e trocar. Trocar resolve. Mas como trocar o grandão? Não tem um jeito bom. Eu queria atacar e trocar, mas não dá. Então só cutucamos. Eles não conseguem nos decifrar. Cheque não é mate. Podemos sair e devolver um cheque. Essas jogadas podem nos levar à glória. Acho que demos muita liberdade para ele, o que não deveríamos ter feito. Esse é o problema de não ter trocado as damas quando ele ofereceu. Tá vendo? Isso é faca de dois gumes. Vamos empurrar esse peão até a terra da glória. Damos o cheque, salvamos a torre, ele vai para lá. E o detalhe é que o rei não pode fugir. Se o peão cai, é empate. Vamos ver logo. Ele vai lá. E se eu bancar o burro e transformar isso num Ricardo genérico do Walmart? Ele avança, eu penso que ele é burro, tomo e cabum. Empate. O rei dele não pode se mover. Então sempre fique de olho no empate. A melhor forma de evoluir é aprendendo com os próprios erros, os erros dos novatos e de todo mundo. Como eu disse, conseguimos boa vantagem nessa posição, mas tivemos dificuldade em achar os lances certos. O momento crucial foi aqui. Como você vê, está em mais 2. Mais 2 significa 2 peões de vantagem. Vida simples, matemática simples. A gente jogou aqui, ele avançou. A gente avançou e pegou o peão. Armamos uma armadilha simples, ele caiu, e aí pegamos mais uma peça. A gente cutuca, ele avança. Não pegamos o docinho, mas podíamos. Quando pegamos, ele reagiu. Ele pegou a peça. Ah, somos muito burros. Muito burros no tabuleiro. Esqueci que a dama podia capturar ali. Mesmo protegida, nosso suquinho estava lá. A gente não sabe contar. Vimos o suquinho e pegamos, mas esquecemos que 1 mais 1 é 2, e 2 é maior que 1. Cocos tristes pra gente. Pegamos o suquinho, mas ele ainda tá na frente. Depois ofereceu troca de damas, podíamos ter aceitado. Acho que o certo era pular com o cavalo desse jeito, mesma ideia, mas escolhi errado, por isso existe análise. Mesmo assim, tudo estava ganho, a gente não podia perder essa. Mas deixar ele fazer roque e criar confusão com esse ataque foi totalmente desnecessário. Podíamos capturar a torre e ainda estar ganhando, mas era melhor ter trocado damas. Aprendam com meus erros. E o que fazer de pretas? É simples. Outro gatinho que não controla o centro direito. Então fazemos o básico, controlar o centro. Sem centro você tá ferrado. É quase a mesma história da primeira partida. Pula com o cavalo, traz os bispos, segue o plano. Sério, porque todo gatinho de elo baixo é obcecado com peões. Parece que tem um trauma. Enfim, igualzinho ao primeiro jogo. Ele ataca, mas temos defesa. Montamos a bateria com a dama, prontos pro roque grande e pro ataque. Pode chamar isso de setup idiota que ganha todas. Se eu fizer roque agora, ele tenta expulsar o cavalo e ganhar um peão com armadilha boba. Então a gente simplesmente não expulsa o cavalo. Ele tenta trocar peão achando que peão é forte. Beleza, fica com ele se quiser. Tranquilo, pode capturar com o peão, mas para que dobrar? Retoma de dama. Troca não é o fim do mundo. Os bobões vão dizer, os bispos são muito mais fortes que o cavalo, não devia ter feito isso. Pois é, continua chorando. Olha só, que feio, ele bloqueou o bispo dele e agora eu bloqueio esse também. E o cavalinho vai começar a saltar. E aí vira pesadelo, a quantidade de peões que você avança cria buracos em todo canto. Tem buraco aqui, buraco ali, buraco em todo lugar. Bora enfiar o cavalo no buraco. Isso mesmo, cavalo no buraco. Você pode até tentar impedir o salto, mas aí ele salta de outro jeito. Então ele fez o roque. Mesmo que a gente pule aqui e incomode, pelo menos se protegeu. Tá bom, roque feito. A gente tropeça, mas ataca. Ele nunca avança. Não é tão simples expulsar o cavalinho. Com o roque pronto, podemos simplesmente enlouquecer no ataque. Ele se defendeu, beleza. Ele queria avançar e fazer algo, mas nosso foco é o ataque. Como responder ao ataque dele? Se eu avançar, ele recusa de novo. Talvez eu precise preparar antes, mas não, posso avançar direto.
E quando ele avançar, sacrificamos o pônei. Aí vem o gordão. Com o bombado já de olho na asa, o pônei causando pesadelo e o peãozinho pronto para correr. É o clássico sacrifício do pônei. Pode anotar essa jogada brilhante no seu caderninho da escola. Talvez ele não aceite, mas eu ficaria surpreso. Nenhuma surpresa. Avançar aqui é ruim. Vamos analisar a brilhante. Você pode dizer que não calculou todas as linhas, mas não precisa. Às vezes é só atacar, porque ninguém sabe defender. Parece xadrez da esperança, torcer pro cara colocar a dama mal e errar. Sim, isso é xadrez da esperança valendo 20 mil euros. Aí ele oferece troca de damas. Eu podia trocar e ganhar no final, mas não. Vamos recuar e focar no pirulito. A ação certa é cravar, vencer e massacrar. Pensei em ir, mas estava coberto. Então crava e pronto. Procurando uma saída, ele vai ali, eu avanço. Ele coloca a torre, mas já era. Ele tem que ir para algum lugar na coluna F. E é assim que eu avanço, ele precisa pôr a dama aqui para salvar. É muito ruim para ele. A gente pode derrubar geral. É um pesadelo total. E aquele pônei burro plantado na casa irrita demais. Ele pode chorar por 7 minutos. Tipo, o que é esse pônei? Parece até meme. Eu esqueci. É aquele meme seu cavalo versus o cavalo dela. Já nem lembro mais. A gente não é mais jovem e esperto. Hoje somos só burros e mais burros ainda. Não. Aquele ali. Seu salário comparado ao do seu amigo. Tipo isso. Estamos tentando inventar uns memes, mas não tá rolando. Enfim. A jogada do pinguim tá chegando. Coluna F é o único caminho. O truque de mágica não vai ser o jeito que a rainha ganha. Então, coluna F, a gente aceita, mas deixa o espremedor de boa. Ele nem é espremedor, é só um peãozinho gordinho. Talvez precise de academia. Então, bora. Coluna F, ação direta. Só salva do mate colocando a torre aqui. Ele foi por esse caminho, mas seguimos. Não pode capturar. A torre cobre. A dama cobre a coluna. E pronto, mate cortador de grama. Acho que o garoto chamou assim porque cortava a grama para os avós. Daí ficou mate cortador de grama. A torre ajuda na proteção, mas o problema é: a gente não vai capturar com o peão gordo nem pular no meio. Só recapturar. O rei não pode pegar. A dama protege. Não pode capturar com a torre porque a torre lá atrás acerta de longe. Então já era. Mais uma partida ganha. Não foi o peixinho que mandou, foi você. Jogada brilhante e conquistada. Agora pode tirar foto e colar na geladeira. De novo, outro gatinho que não entende de abertura e só faz besteira. Você faz o rock. O peixinho fala que é ruim, mas ele não é esperto o bastante. E olha só, é ruim mesmo. E quando jogamos peão em E4 para o cavalinho brilhar, já fica -2, um erro e já tá fritando. A gente foi pro ataque, fomos para cima. Jogada brilhante, tira a foto agora. Cola na geladeira e fala: me aposento do xadrez. Chegou no auge, agora é só ladeira abaixo. Ele podia trocar o pônei pelo espremedor, mas dissemos não. Ele foi lá e a gente empurrou. Tem jeito melhor? Um rei do pânico já garante a defesa. O jeito de sobreviver, eu não vi. Só os espertinhos percebem. Não é para levar a torre e sim botar o espremedor para segurar. Sim, o espremedor morre, mas a dama gordinha chega a tempo para salvar. Você ganha a peça, pode até ganhar o jogo, mas a partida continua. De volta às brancas, E4 é o caminho, sem frescura. O último gatinho no E4 só arrumou problema com os peões. Quando ele joga I5, você pode até começar a gostar de peões se comprou o Gotham Kit ou algo assim. Mas eu recomendo, segue no estilo italiano, não precisa decorar teoria. Ele quer te provocar, simplifique. Entre focando só no desenvolvimento. Quando ele capturar, você recaptura tranquilo. Sem drama. Pensei em avançar e chutar, mas ele preferiu capturar.
Então seguimos no básico, desenvolver. Agora ele quer cravar, pular e vencer. A gente tira o espremedor da frente para não dar problema, ele captura a gente também. Se ele saltar, dá para voltar e manter a proteção. Só trocamos umas peças sem preocupação. Agora tiramos a última peça. Todas as peças desenvolvidas. Vida boa. Se ele fizer o roque, repetimos a receita. Dama aqui, roque longo, peões avançando e ataque. Estamos sendo burros e espertos ao mesmo tempo. Ele copiou a jogada. Uma atrás da outra. A gente vai ganhar. Ele captura, ameaça de novo. Posso voltar e deixar ele capturar mais uma vez. Mas e se a gente simplesmente ignorar? Tem um peãozinho ali pronto para recapturar. Não perca tempo. Bata no bebê antes que ele chame os pais, porque o pai não dá para bater. Quer dizer, até pode, mas acho que não é permitido. Enfim, voltando para o jogo. Eu queria avançar, mas é arriscado. Ele pode acabar ganhando esse peão. Se eu avanço agora, ele fica preso aqui incomodando. É por isso que precisamos controlar melhor o avanço dos peões. Quero botar a torre ali para apoiar. Mas aí ele começa a quebrar o centro e complica. Arriscamos, deixa o peão morrer. E digo mais, se você não arrisca uns biscoitos, o que você está fazendo? Esses soluços tão meio estranhos, né? Ele pegou o doce. A gente cutuca o pônei. Ele pode derrubar o espremedor, mas recuperamos. Um peão grátis vantagem. E olha só, coluna aberta. O peixinho não recomendaria isso, mas a gente fala, dane-se o peixinho, use o cérebro. Não escute robô que nem sabe andar. Quer dizer, eles escrevem bem, mas andar já é demais. Então deixa pra lá. Quero jogar a dama aqui ameaçando o mate, mas é fácil de defender. Precisamos arrumar um jeito do pônei entrar na festa. Tinha uma chance de ganhar com cravamento, mas não rolou. Vamos pressionar de um jeito que, se ele pressionar, a gente captura. Ele ameaça cravamento. Vamos evitar confusão. Não quero sacrificar o peão agora. Talvez mais tarde. Por enquanto quero tentar uma jogada em F e trazer o cavalinho para o jogo. Ele está aprontando alguma coisa. Vamos jogar F. Se ele capturar não tem problema, porque a gente captura primeiro o outro. Ele pega, a gente retoma. Ele acha que está se ajudando, mas eu discordo completamente. Nosso inglês está ficando avançado. Todas as aulas agora estão salvando. Eu até poderia aceitar isso, mas o que eu quero mesmo é ver o pônei participando também. Então, bora fazer aquela ameaça simples de mate em um. Meio bobo, mas serve. Agora o pônei vai tentar saltar. Acho que não conseguimos atacar porque o suco está segurando. Mas não é sobre bater na criança, e sim assustar a criança. Se você assusta uma criança, o bairro inteiro fica assustado. Foi o garoto da máfia que nos ensinou isso. Eu não entendo direito esse papo de Dom Máfia, mas você entendeu a ideia. Não precisa forçar, só precisa assustar. Então, uma rainha saltitante entrando aqui para bagunçar é o que queremos. A torre até poderia salvar. Não acho que seja boa. Ele quer vir pelo pônei. Eu até queria saltar, mas ele nunca vai aceitar isso. Esse é o problema. Tomara está certo, ele vai reagir. Talvez eu possa saltar com o pônei daqui até lá e tentar atacar. Ok, ele capturou com a dama. Não esperava isso, achei que ia ser peão tomando para cutucar o pônei. Como a gente entra? Porque mesmo se o pônei pular ali, não dá mate, já que o espremedor cobre. Eu queria dar um cheque, mas isso não resolve nada. Dá para cutucar a dama, mas ele tá bem tranquilo. Deixa ele de boa, assim ganhamos um tempo grátis. Podemos trocar essa torre em vez da outra. E talvez, ok, ele tá indo para algum lugar. Vamos saltar. Ele põe a dama aqui tentando ser o cara das trocas. Posso cutucar desse jeito, mas acho que ele tá tentando alinhar a bateria para nos pressionar. Então a gente põe a torre na coluna aberta. Quando ele vier, a gente troca. Acho que sacrificar o peão de G foi meio ambicioso demais. Talvez. Vamos descobrir. Ele pode vir forçando, pedindo para a gente avançar o peão ou cair na troca. Essa torre e essa dama estão defendendo muito bem. Eu queria fazer um lance estiloso, mas não vai dar. Pensei em capturar, mas percebi que estou com menos material, então trocar peças não é o ideal aqui. Mas o bom é que depois das trocas,
A gente coloca a torre aqui e fica super ativo. Em algum universo, a dama vai chorando. Você sacrifica a torre, a dama captura e aí vem o mate. Lance bonito, né? Sacrificamos e a dama vira cavalo dando mate. Estamos inventando nossos próprios lances. Xadrez imaginário não é mais xadrez da esperança. Da hora! A dama aqui está oferecendo uma troca. Mas você não pode aceitar fácil, porque depois das trocas o peão avança. Não é tão simples. Eu queria colocar a torre aqui para tentar as táticas que a gente planejou. Mas ele tem um cheque, e eu não quero levar cheque, então melhor cobrir a última fileira. Vou tentar ser o cara tático que sempre quis ser. Ele vai dar um cheque, mas vamos arriscar. E eu não quero levar cheque, mas bora tentar mesmo assim. Se você não arrisca, tá fazendo o quê? Será que colocar o rei aqui salva? Tecnicamente até salva. Eu poderia dar um cheque e virar um negociador, mas não é a melhor. O que eu realmente quero é empurrar esse peão, para depois do cheque levar ele até o fim. É isso que eu quero mesmo. Porque problemas na última fileira são sempre complicados. Beleza. Ele diz que depois do sacrifício vem captura, cheque de torre e alguma jogada de dama aqui. Você até ganha a dama, mas não é o suficiente. É um jogo razoável. O único jeito seria jogar a dama aqui. Podemos dar o cheque tentando pressionar, mas ele tem a torre. A gente toma, ele toma de volta. Sim, podemos cobrir a última fileira. Aquele rei com cara de triste já devia estar mal. E temos tempo para avançar, então sem medo. Não há para onde correr. Montamos a tática mais simples, sacrifício de torre. Aprenda com o homem de Gotham. É assim que se faz. Ele bloqueia. Eu posso pegar. Devo pegar? Acho que sim. Pensei em cheque intermediário, mas talvez nem precise. Derrubar o grandão. Dar o cheque só para manter o grandão vivo. Assim avançamos e evitamos o mate na última fileira. Talvez aquele cheque de dama fosse melhor, porque esse rei aqui parece meio assustador. Ele tá tentando me assustar. Não me assusta, não. Vai lá e captura o peão. É, dá um medinho. A gente precisa pegar esses 3 peões para vencer. Quem diria que ia virar aula de finais, né? Se eu der cheque, essa peça cai. Não cai. Jogaço genial. Ele achou que era esperto, mas não era. Eu ia ganhar o peão e ele caiu. Eu podia dar um cheque nele. Se ele bloquear, torre de graça. Se ele correr para lá, torre de graça também. E se ele pegar o peão? A gente vai lá, ataque duplo e a torre entra pro cofrinho. É por isso que eu digo, o gordinho é o melhor. Dá todos os doces para ele, diabetes. Deixa a gordinha brilhar. Ela resolve sozinha. Ninguém faz melhor que a gordinha. Nem 2 novatos juntos. Bora ver. O sacrifício valeu a pena ou não? Ganhamos 1 bilhão e dizem que valeu sim. Mas a real é, nosso ataque todo ambicioso pelo lado do rei passou no teste do Peixoto ou não? Fomos pela borda e o Peixoto disse que aquele peão foi exagero. Primeiro joga F, aí sim você parte pro ataque. Então aprenda com meus erros. Primeiro salva, depois arrisca. Eu achei que precisava arriscar para vencer. Tentamos, mas não rolou. Como eu disse, tinha um lance para salvar o peão. Era melhor porque a torre ficou muito passiva e a gente precisava agir. Mas tudo bem, não é o fim do mundo. Agora está equilibrado. Armamos a armadilha básica e ele teve que conferir. Ele jogou, a gente achou o sacrifício brilhante de torre. Ganhamos? Não. Ele se salvou? Também não. Ele só deu o cheque e a gente avançou. Era só jogar calmo, mas não consegue. Todo mundo quer terminar rápido, esse é o problema. Mas seguimos nas táticas. Tática decide 99,9765% das partidas. A gente dá o cheque, ele captura o peão. A gente dá outro cheque, pega a torre e garante a vitória. 2 brancos, 2 pretos, tudo igual. Uma criança finalmente jogando o básico. Sempre me perguntam, jogo caro can? Jogo simples? Jogo scan? O que eu faço? Eu respondo, joga xadrez, então gambito do rei. Você vê o peão e pega, mas é isso mesmo, só aprende um lance. E pronto, o gambito do rei já era. Ele pega, você pega também. Acabou. Gambito do rei. Pega e anota no caderno.
Se você perder para o gambito do rei, é feio, porque aí vem o cheque. O rei vai para lá e fica triste. Se a gente avançar, a gente captura. Posso dar cheque e não levar o gordinho. Triste demais. Ele pensa que é o quê? Um carro? Vamos ligar o cérebro por um instante e parar de falar besteira. Eu queria entrar por aqui, mas ele tem o decobrindo, então não rola. Posso dar o cheque, mas ele fica só pulando de um lado para o outro. Tá de boa. Acho que vou focar no desenvolvimento mesmo. Quer dizer, não é a forma mais elegante de vencer, mas o plano é simples: avançar, fazer o roque e jogar o peãozinho para cima. Não acredito que fizemos roque grande 4 vezes seguidas. Isso é insano. Nem somos gênios, só usamos a mesma estratégia besta toda hora. E ganhamos. Quem diria que xadrez seria fácil se você revelasse os segredos? Mas não conta os meus, hein? Vamos chamar esse vídeo de Soletrando os Feijões, porque o Beanstalk deve estar em promoção. Quando o peão entra, não é o fim do mundo. Ele controla o centro, mas nosso foco é provocar o gatinho. Não dá para esmagar o grandão. Perdemos o peão, mas quem liga? Posso até pegar o cavalinho, como se fosse grande coisa. Depois da troca, ele não pega o peão e a peça morre. E se for o rei? Nunca vi um rei tão ativo na minha vida. Gambito do Rei, o nome já explica, é um verdadeiro gambito do rei. Mas como é que a gente finaliza isso aqui de verdade? Eu queria saltar com o cavalo dando cheque e pegando a peça, mas acho que ele escapa. O pulo do cavalo é simples, dá cheque e captura a peça grande. Achei que ia dar certo, mas ele foi esperto, melhor parar de forçar. Ainda assim, pular com o cavalo desenvolve, ameaça e prepara a armadilha básica. Ele vai avançar e recusar. Escolha sensata. E o resultado? Tristeza pura. Mesmo jogando mal, a gente ainda vence. Talvez pressionar seja bom. O Juicer vai chorar em algum canto, mas ele se protegeu. Mas e o senhor gordinho? Você pode amar seu frango, mas deixou o gordinho sozinho em casa. Eu entro, acabo com o gordinho e digo, tchauzinho. Era para ser gambito do rei, mas você jogou como gambito da rainha. Se confundiu na abertura, feio demais. Resultado, pegamos a rainha de graça por absolutamente nada. Tipo, ele nem ganhou um cavalinho ou qualquer peça com isso. Ele não tem nada. Beleza, liquidação de verão. A estação já acabou, mas a gente aproveita a promoção. O plano é revisar algumas coisas. O plano é desenvolver. Deixa ele lá, pode até pegar o peão. É péssimo. A gente captura e de quebra a torre pode cair. Ele precisa saltar, senão depois da captura a torre desaba. Ele tenta, mas já vejo as lágrimas caindo. Vamos capturar o peão central. Assim ameaçamos derrubar o espremedor com o cavalo e basicamente ganhar o jogo. Temos tantas opções quanto uma criança de 5 anos numa loja de doces. Pega bala, pega barra de chocolate, pega pirulito. O que eu escolho? Barriga pequena e doces espalhados por todo lado. É um pesadelo. O rei segue ativo como sempre. É assim que se joga. Posso sacrificar à toa e ainda vencer, porque temos uma vantagem de casa de porquinho inteira. Ainda tinha o cheque com torre de graça ali. Viu? Criança de 5 anos na loja de doces sem saber o que escolher. Não estamos comendo doces só confusos sobre qual pegar. Não dá para comer todos. Cheque de torre seria quase mate, mas ele consegue capturar. E aí, o que fazer? Dá o cheque e pronto. Ele volta. Podemos montar a escada. Quando ele voltar, ganhamos o novato. Confusão total. Doces demais. Seguimos de olho. Ele vai lá. A gente pode colocar a dama aqui. Preparando o checkmate. Bobo? Um pouco. Mas às vezes ser bobo é bom. Se ele for ali, trago a dama de volta. Vamos preparar o mate, cara. Ainda tem uma torre, então não é forçado. Poderia ter jogado a torre aqui com a mesma ideia, ou até sacrificado um peão. A quantidade de opções é absurda. Insano, ele defendeu.
Cadê o mate? O novato não está. Beleza, rei é o caminho. Queria repetir, mas não dá. Posso dar cheque, mas ele ainda tem a torre e mantém o rei vivo. Vamos tentar pular com o cavalo. Não, ele foge. Eu dou o cheque e ele sobrevive. Por que isso funciona, cara? Vamos lá, ameaçando mate. Tem que ter um mate escondido em algum lugar, cara. Para de enrolar e deixa a gente te dar um soco. Você já teve seu passeio de bebê, mas nada basta. Agora está encurralado. Só falta um cheque, mas dá para capturar também. Não dá para pular por cima. Empurrar é uma ideia para conseguir o cheque que queremos. Lembra do primeiro jogo, devagar e sempre vence a corrida. Não seja o coelho, seja a tartaruga. Empurre, pressione e vença. Depois do rei aqui, podemos capturar o peão e acabou. Cheque da dama não é mate, tem uma torre salvando. Você pensa, esse é o caminho, mas não é. Não é mate. Não dá para vacilar. Só quando capturar vai ser mate. Foi meio bobo, coisa de iniciante, mas missão cumprida. Você aprendeu a esmagar o gambito do rei. Peixinho marcou 94. Você é o melhor. Bom trabalho. O caminho é esse, lembra? É jogada de livro. Não lemos os livros, mas sabemos o caminho. Capturou? É só retomar. Ele devia bloquear a dama, mas preferiu temporada de tomate. O gordinho entra e já era. Ele trouxe o espremedor, tentou o pulo maluco e a gente só roqueou. Ficou torrado. Pegamos o cavalinho. Gambito do Rei tem esse nome por um motivo. Pulamos, buscamos o cheque, ele deixou rolar. Cheque de dama, não importa. Ganhamos a dama, ganhamos o jogo.